Jogando aqui para o Eli Jonas Maia, Eli Jonas, a gente tem uma expectativa muito grande para a conclusão desse inquérito da trama golpista. Em algum momento ali das investigações, chegou a se dizer que a investigação que tinha mais elementos contra Jair Bolsonaro era aquela das joias sauditas, mas isso foi mudando ao longo dos últimos meses. Cada vez mais a gente vê os investigadores e as fontes ali da gente na Polícia Federal apontando na direção desse inquérito da trama golpista como aquele que traz mais elementos, que envolve mais, de maneira mais robusta, o ex-presidente. E também o círculo mais próximo dele, né, Eli Jonas? O que a gente pode esperar em termos de indiciamentos? Quais são os nomes que a gente tende a ver aparecerem com clareza aí nessa lista de indiciados no momento em que vier essa decisão, pelo menos segundo as expectativas que você está ouvindo? Pois é, Clarissa, eu lembro que em junho a nossa âncora Tainá Falcão trouxe aqui na programação da CNN Brasil também que a PF já tinha elementos para indiciar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os generais Walter Braga Neto, como o Theo citou, e também o general Augusto Heleno, que era do Gabinete de Segurança Institucional. De lá para cá, nesses novos elementos que a PF colheu com depoimentos também, com colaborações, inclusive do próprio Tenente-Coronel Mauro Cid, a lista aumentou e ainda está sendo finalizada, é o que a Polícia Federal me conta. Nesse momento, até meio-dia, nessa manhã de quinta-feira, eles estão finalizando os últimos nomes a entrar nessa lista, que devem ter cerca de 40 nomes de indiciados. Alguns nomes, por exemplo, a gente já consegue antecipar aqui que, além de Bolsonaro, que deve ser indiciado por conta dessa tentativa de golpe de Estado, é o que diz a Polícia Federal, tem também do próprio Mauro Cid, tem do Anderson Torres, que é o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, que a gente até esqueceu do nome dele por um momento, tem também os generais que eu já disse, Braga Neto, Augusto Heleno, o Valdemar Costa Neto, que o Theo trouxe também, presidente do Partido Liberal. Tem os assessores Sérgio Cordeiro e Marcelo Câmara, assessores de Jair Bolsonaro na presidência. O deputado federal Alexandre Ramagem, que era diretor da Agência Brasileira de Inteligência, quase foi diretor-geral da Polícia Federal, mas não foi. Tem também os 4 militares do Exército presos essa semana e também um policial federal que foi preso essa semana nesse plano de tentativa de matar as autoridades. Então, uma lista muito extensa que a PF diz que está sendo finalizada para tudo o que o plano é enviar hoje ao Supremo Tribunal Federal esses indiciamentos. Eu queria destacar o nome de Ramagem. Por quê? Porque ele foi o último investigado a entrar nesse inquérito do golpe, porque ele estava sendo investigado no caso da BIM Paralela. E como que ele entrou nesse caso? De acordo com os investigadores da Polícia Federal, houve um compartilhamento de informações entre um inquérito e outro, com a autorização da Justiça, claro, porque não pode usar um elemento numa investigação em outra investigação sem autorização. Houve um compartilhamento, então a PF incluiu o nome dele como investigado por conta de algumas mensagens com teor golpista, por conta de algumas mensagens que foram encontradas de Ramagem para o então presidente Jair Bolsonaro, para ele ir contra as urnas eletrônicas e questionar a lisura do voto, a lisura das eleições presidenciais em que Bolsonaro saiu derrotado. Então, o nome de Ramagem foi o último a ser incluído na investigação como investigado. Ele prestou um depoimento e nesse depoimento ele disse que não se lembrava de nada. Para a PF, não colou. Ele disse que não se lembrava de mensagem, não se lembrava dos arquivos que foram encontrados com ele e que foram apreendidos, vale destacar novamente, na investigação da BIM Paralela, e a Justiça autorizou o compartilhamento de informações. Então, uma lista grande que tem alguns nomes novos como o dele, outros que já eram sabidos que seriam indiciados de acordo com os elementos colhidos pela Polícia Federal, e a expectativa, colhendo essas últimas peças desse quebra-cabeça que a PF montou em 700 páginas, é enviar hoje ao Supremo Tribunal Federal esse inquérito que inclui um planejamento após as eleições de 2022, a partir de novembro, um plano, um atentado de matar as autoridades. O 12 de dezembro, aqui em Brasília, quando a Polícia Federal foi atacada, a sede da Polícia Federal foi atacada, ônibus foram queimados, a cidade foi vandalizada. O 8 de janeiro também. Então, tudo isso nesse grande inquérito robusto, com várias... E, além disso, também tem, claro, a delação de Mauro Cid, que está em xeque hoje e que vai ser validada
ou derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos pontos nessa investigação que, quando sair, Clarice, a gente vai ter muito trabalho para ler tudo isso, né?